Olá, explicador virtual, professor Jorge Augusto, História. Vamos então continuar aí as nossas baterias de exercícios de revisão com o assunto aqui sobre o Egito. Então nós vamos relembrar aqui alguns exercícios sobre esse assunto do Egito. Então aqui, a número 1. Na antiguidade, a civilização egípcia baseou a sua organização socioeconômica de acordo com... Ele quer saber qual era o modo de produção empregado pelos egípcios. Aí a letra A, o modo de produção escravista, apenas com escravos. O modo de produção servil, na letra B. A letra C, o modo de produção asiático. A letra D, sistema de servidão coletiva. E a letra E, todas as opções estão corretas. Então, qual era o modo de produção que os egípcios usavam na agricultura, na construção das obras públicas? A opção correta, letra C, modo de produção asiático, no qual o Estado, baseando aqui na liderança do faraó, coordenava e comandava toda a produção agrícola quanto das obras. O Estado, então, arrecadava tudo que era produzido e depois distribuía essa produção entre a população. Fechamos assim a número 1. Questão número 2. O Império Teocrático, baseado na agricultura, na arregimentação de camponeses para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio, esta frase se refere aos... Então, de acordo com essas opções aqui, que povo vivia nesse império teocrático de regadio, aonde o Estado controlava a produção, dependendo sempre das cheias dos rios? A letra A, os fenícios, a importância do rio Tigre. A letra B, os hititas, a importância do Eufrates. A letra C, os sumérios, a importância do Jordão. A letra D, os cretenses, a importância do Egeu. E a letra E, os egípcios, a importância do Nilo. Então, qual era a civilização que dependia de um grande rio para sobreviver? Temos como opção correta, a opção é os egípcios, a importância do Nilo. Então, o Império Egípcio era um império teocrático de regadio, aonde o rei, que era o próprio Deus na terra, ou seja, o faraó, que era o Deus na terra, comandava toda a produção através aí das cheias dos rios. Fechamos a número 2. Número 3. O modo de produção asiático pode ser caracterizado por... Temos aqui na letra A, um poder político centralizado, teocrático, a sociedade estamental. Outra característica aqui, a B, economia agropastoril, sujeita às condições geoclimáticas, incluindo o crescente fértil. A C, organização fortemente marcada pela religiosidade que, por vezes, contribuiu até mesmo para a centralização política. A D, domínio da região monoteísta na constituição do Império Persa. E a letra E, traços de originalidade fenícia pela descentralização política das cidades-estados e economia voltada para o comércio marítimo. Então, qual era a característica desse modo de produção asiático? A opção correta, a única que não é, poder político centralizado, teocrático, uma sociedade estamental. A questão aqui da exceção, do exceto, é justamente por uma sociedade estamental, onde ela não vai possibilitar uma troca aí de classe social. Fechou o número 3. Número 4. Explique a relação entre escrita e Estado. Dentro desse Império Egípcio, qual é a relação, qual é a importância da escrita para o funcionamento do Estado? Para que vai servir a escrita para que o Estado tenha um bom funcionamento? A resposta. A escrita foi um dos fatores que permitiu organizar a estrutura burocrática do Estado. Ou seja, foi através da escrita que o Estado começou a se organizar, principalmente na questão aí de cobrança de impostos. Por meio dela,
foi possível ter controle sobre as propriedades e os benefícios gerados pelos trabalhadores de uma sociedade hierarquizada. Então, a escrita ela vai colocar em ordem tudo que era produzido, tudo que era imposto, cobrado. Isso para quê? Para tentar organizar melhor o Estado e também a sua produção. Então, essa é a relação entre a escrita e o Estado. Fechou? Número 4. Número 5. Agora, apresente a relação entre Estado e economia. Na questão anterior, a relação era entre a escrita e o Estado. Agora é o Estado e a economia. Qual é a relação entre essas duas partes? Nessas regiões, as terras pertenciam ao Estado, grande responsável por obras que ampliavam a área agricultável, como canais de irrigação, diques e represas. Então toda a terra do Egito ela era de responsabilidade do Estado. Então o Estado eram os donos aí dessas terras. Toda a produção era realizada por camponeses, que em troca do uso da terra cediam o excedente ao Estado. Então os camponeses eles produziam na terra que era do Estado e o que era produzido além repassava-se ao Estado. Logo o Estado, além de ser dono das terras, ele era dono praticamente de toda a produção. Então o Estado ele controlava tudo. Daí essa relação entre a economia e o Estado. A relação que se dava era o Estado controlando toda a produção econômica, inclusive a mão de obra aqui camponesa, da qual o Estado também acabava por ser uma parte dono, já que a produção dos camponeses era repassada ao Estado. Questão número 6. A reforma religiosa ocorrida no Egito teve caráter político porque visava a... Que reforma religiosa foi essa? Estabelecer o culto a um único Deus. Então, a letra A diz que essa reforma ela queria limitar o poder dos sacerdotes. A B, abalar a estrutura social vigente. A C, aumentar a autonomia dos nomos. A D, debilitar a influência dos escribas. E a letra E, dividir o poder da casta militar. O que visava então essa reforma religiosa dentro de uma visão política no Egito? A opção A, limitar o poder dos sacerdotes, com medo de que os sacerdotes influenciassem nas decisões do faraó, que era o próprio Deus, e também para retirar um pouco do poder que os sacerdotes exerciam sobre a sociedade, também sobre a política e economia do Egito. Então essa reforma religiosa ela visa limitar aí o poder dos sacerdotes. E a número 7. Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Egito Antigo? Então temos aqui 4 opções, apenas uma vai estar com a característica correta. Letra A. O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade também era composta por sacerdotes, militares, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. A opção B. Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais do que o faraó, pois sabiam ler e escrever. Os sacerdotes tinham pouca importância social, pois a religião não era muito valorizada pela sociedade egípcia. A C. A maior parte da sociedade era composta por escravos, que apesar de serem comercializados como mercadoria, tinham vários direitos sociais. E a letra D, o faraó era eleito pelo povo egípcio para um mandato de 4 anos. Nas eleições egípcias, todos podiam participar, menos os escravos e os camponeses. Dentro dessas 4 opções, qual é que vai estar colocando aqui de fato a característica da sociedade egípcia? A opção A, poder concentrado nas mãos do faraó. Nunca esquecer que quem comandava, quem coordenava as ações políticas, sociais, econômicas, religiosas e militares no Egito era o faraó. E abaixo dele aqui tinham os sacerdotes, militares, escribas,
comerciantes, artesãos, os camponeses e os escravos. Essa era a organização social do Egito Antigo. Encerramos aqui as questões sobre o Egito. Muito obrigado e até a próxima.